nosso terceiro evento, o Woman Time em Salvador. Que joia! Muito maravilhoso ter vocês aqui. Então, a Woman Time é a maior plataforma de desenvolvimento pessoal feminino. Vocês estão no melhor lugar, mulheres. Se vocês pensam em se desenvolver, corpo, alma, mente, espírito, aqui é seu lugar, ok? Então, a plataforma Woman Time, ela proporciona cursos gratuitos, ela proporciona um network com propósito, assuntos de relevância, ela proporciona jornadas com conhecimentos, com mulheres maravilhosas aqui palestrando, ela proporciona você que nunca palestrou a estar aqui conosco palestrando, você que lá fora já faz palestra e no meio digital você não está, você se acha ainda sem condições de fazer a palestra, então a Humantime está proporcionando isso, além do social, certo? Do companheirismo. A gente sabe que a gente está passando por um momento delicado, então a gente está nesse momento para estar fazendo a diferença. Então vocês estão no melhor lugar. Parabéns a todos vocês que estão aqui. Amanhã, traz mais gente para cá, ajuda mais uma mulher. Quantos conteúdos gratuitos nós estamos recebendo aqui? Então, vamos compartilhar esse amor. O amor também é um propósito da Human Time, tá? Espalhar amor. E é disso que precisamos. Hoje, nós estamos com duas palestrantes, a Bárbara Nagai e a Cris Alves, todas duas envolvidas na área de saúde, de performance na saúde, de emagrecimento. Então, elas vão estar trazendo aquelas experiências delas que são brilhantes. Depois, meninas, vocês coloquem o Insta de vocês aí na mensagem, certo? Para que as pessoas possam acompanhar vocês lá no Insta. Então, a Bárbara Nagai, ela é nutricionista e mentora de emagrecimento feminino. Há 11 anos, trabalhando para o bem-estar feminino através da alimentação e das mudanças de estilo de vida. O tema dela é emagrecimento, não é caloria, não é calorias, é hormonal, certo? Ela vem com esse tema. Eu vou dar aqui o arroba dela, aqui lá no Insta, que é @barbara.nagai, certo? Acompanha a Bárbara e está contigo, Bárbara. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, gratidão, né? Tô super feliz, é sempre muito gostoso e muito gratificante quando a gente tem a oportunidade, como você falou, e eu acredito muito nisso, de semear amor, né? Porque falar sobre aquilo que a gente estuda é a gente falar de alguma maneira ser útil, né? Servir as pessoas. Então, esse é o meu propósito, com certeza, servir as pessoas através da minha profissão, através do meu conhecimento e doando um pouquinho do nosso amor, né? Que é o tempo, porque olha que bacana. 7 horas da noite, todo mundo aqui, disponibilizando seu tempo para ouvir, eu para falar, né? Todo mundo poderia estar com as suas famílias, assistindo TV, enfim. E aí a gente está aí nesse relacionamento. E aí eu quero, antes de começar a me apresentar brevemente, que a Miriam já adiantou, eu queria fazer um convite para vocês, de vocês abrirem a câmera, né? A gente que quando faz um encontro é tão gostoso, a gente já tá vivendo um momento tão distante, né? E mesmo que vocês não tiverem assim muito arrumado, eu acho que é para se sentir, como a Miriam fala, né? Se sentir em casa, da gente poder olhar no olhinho de vocês, da gente sentir esse relacionar aqui nesse momento que a gente vai criar, tá? Então, quem conseguir abrir, vou ficar feliz de ver o rostinho, para não ver só aí o nome. Bom, vamos lá. Eu trabalho com emagrecimento já desde a minha formação, há 11 anos. E um dos meus pilares aí em relação a todo o meu processo, né? Tanto de atendimento, a mentoria hoje, que eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Borboleta, onde eu acompanho mulheres durante 3 meses. Um dos pilares que eu falo muito é dessa questão da gente trabalhar a alimentação para a saúde. É tão óbvio, ao mesmo tempo, é tão distante, né? Da realidade das pessoas, porque a gente fala sobre isso o tempo todo e parece que mesmo assim é uma coisa que esse óbvio ainda não foi absorvido pelas pessoas. E, obviamente, quando eu falo de emagrecimento, a primeira coisa que as pessoas pensam é que está relacionado somente à estética, né? Porque o que
que a mulherada quer, óbvio, tá tudo bem querer isso, né? A estética, ficar bonita. Quem é que não gosta de estar bonito? O belo faz parte da natureza humana, né? A gente quer estar bonito porque é gostoso, é agradável, traz bem-estar. Mas por trás desta beleza tem algo que é o pilar aí da essência da nossa vida, que é a saúde. E saúde é uma coisa, ao mesmo tempo, que é tão simples e natural do ser humano, porque a gente nasce saudável, né? A gente nasce perfeito. É uma coisa muito complexa, porque quando a gente fala de saúde, fica algo bem abstrato, né? Para a gente falar para as pessoas, porque a pessoa, cada um vai ter uma visão do que é saúde, uma percepção do que é saúde para ela. E aí eu quero trazer para vocês hoje o tema emagrecimento não é caloria hormonal, mas eu vou junto a esse tema trazer esse laço, né? Esse entrelaçar aí da importância da gente pensar, poxa, o que é saúde dentro desse processo de emagrecimento? Porque a gente somente, né, secar ali, que é o que a pessoa, né, acaba tendo como parâmetro, eu tô gordinha, então eu tô cheinha, e de repente eu fiquei fininha, tô mais magrinha, legal, emagreci. Mas além disso, né, uma dos meus lemas dentro do emagrecimento é falar sobre o emagrecimento além do peso, sabe? Além da balança, além dessa estética, que é o óbvio, é o que todo mundo procura e tem que procurar mesmo, mas o que está por trás de tudo isso. Então eu quero, aos poucos, quando eu for falando aqui, né, sobre essa questão do emagrecimento, eu quero atrelar a essas reflexões que eu queria trazer para vocês, da gente começar a perceber que o emagrecimento ele acontece de maneira efetiva quando a gente faz movimentos na nossa vida que tá ligado a essa saúde. Aí sim a gente consegue ter um emagrecimento feliz e sustentável, que eu acho que é o que todo mundo busca, né? Ninguém quer ficar o tempo todo sendo vítima ou sendo ficar preso num ciclo vicioso de emagrece, engorda, né? A gente quer uma estabilidade para nossa vida, a gente quer se sentir bem, quer conquistar algo que faça sentido para nossa vida, que a gente se sinta feliz com aquelas escolhas. Então é nesse sentido que eu quero trazer hoje para vocês, tá? Então a primeira coisa que eu sempre falo quando a gente vai falar de emagrecimento a pergunta é, antes de falar de emagrecimento, é o porquê que você engordou, né? Quando a gente para pensar como que é o processo de ganho de peso, por que a gente ganha peso, a gente começa a ter respostas do que é o processo de emagrecimento. Então, por que a gente ganha peso? Porque, na verdade, o nosso equilíbrio ali metabólico não está acontecendo. Você está oferecendo algo a mais para o seu corpo que ele não precisa e que ele precisa dar destino para isso. Ele dá um destino, né? Que é o quê? Armazenar. Porque o nosso corpo, gente, evolutivamente, ele tem uma premissa, uma prioridade, que é garantir que você vai estar vivo dia após dia. Então ele garante através do quê? De um estoque, porque nem sempre nós tivemos essa realidade que a gente tem, né? Que a gente pega um celularzinho, tô com uma fominha, aí você vai lá e clica no negócio e chega na sua casa. Isso não foi uma realidade por muitos e muitos séculos, né? As pessoas, a nossa evolução foi totalmente rodeada de uma extrema inanição, onde a gente não tinha disponibilidade alimentar. Existia a caça, né? E a caça tinha um custo. Ou você comia para viver, ou você saía para morrer. Né? Era mais ou menos isso. Então, o que aconteceu? O nosso metabolismo, ele tem uma segurança, que é o quê? O adiposo, o tecido adiposo, né? Essa segurança de ter o nosso armazenamento de gordura como garantia de sobrevivência. Então, por que eu tô querendo trazer isso para vocês de início? Porque a gente acha que a gente tem que secar, que a gente tem que queimar tudo que tem no nosso corpo e que a gordura é uma coisa muito ruim.
porque foi colocado isso também na nossa cabeça, né? Que é como se fosse um inimigo dentro da gente. Mas, gente, ele tem uma função assim, primordial na essência do ser humano, né? Na sobrevivência. Só que o que acontece? Como aquele cenário dos primórdios era de total falta de alimento, a gente precisava desse estoque como uma forma de reserva. Hoje, a gente não tem mais essa falta de alimento, muito pelo contrário, a gente tem uma superalimentação, uma disponibilidade muito grande, né? A gente tem mercado, a gente tem padaria, a gente tem iFood, a gente tem a guloseima, a gente tem alimentos que duram aí na nossa geladeira, alimentos que duram no nosso estoque na nossa prateleira, ou seja, a gente está rodeado de comida o tempo todo. Então, o que aconteceu? Percebe que a gente saiu de um cenário completamente sem nada para um cenário onde a gente tem uma super oferta. Achei que alguém estava falando comigo. Fecha o áudio para mim, por favor, ô Luciana, só para não conflitar. Obrigada. Aí a gente sai desse cenário com uma super oferta, onde a gente não. E uma super oferta que não é comida de verdade, não é comida da natureza. A gente tem muito alimento industrializado, que é aquilo que a gente não foi feito para lidar, né, gente? Às vezes as pessoas me perguntam assim: como que eu faço para diminuir a vontade de doce? A gente tem algumas dicas, orientações pela prática? Até tem. Mas por que não funciona de verdade? Porque o doce industrializado, o biscoitinho, o salgadinho, a pizza, o pão, enfim, essas coisas que têm combinações, gente, que é da modernidade, que a indústria trouxe pra gente, não é algo que nasceu na terra, ela tem uma combinação que não foi feito para comer pouco, foi feito para comer muito mesmo. A indústria estudou para que para que ele criasse um produto onde você comprasse mais, cada vez mais, porque esse é o interesse dele, né? Vender. A partir do momento que a gente tem esse alimento que não é algo que a gente saiba lidar, porque não é para lidar com pouco, é para comer mesmo, a gente tem aí um ambiente que traz esse conflito, né? Com esse controle que a gente está buscando no emagrecimento. Então, por isso que acaba sendo muito doloroso também o processo do emagrecimento. Não é algo tão natural hoje em dia, né? Ter uma alimentação saudável. A gente tem que lidar com esses ambientes que a gente vive e a gente tem que lidar o tempo todo, gastar muita energia, né, com essa escolha, com a consciência, com entender o porquê que eu não posso, porquê que eu tenho que escolher uma alimentação saudável, enfim. Então, como a gente tem esse cenário muito drástico, né, de uma alimentação onde a gente tem uma super disponibilidade, a gente acaba tendo o quê? Um acúmulo, uma superalimentação, um acúmulo muito grande desse armazenamento, porque a gente saiu da onde a gente não comia quase nada para um cenário da onde a gente tem comida o tempo todo, né? Gente, na história da humanidade, a gente nunca comeu tanto nessa vida, né? As pessoas não tinham alimentação o dia inteiro, às vezes nem por dias, tá? Chega a ser engraçado. E aí a gente vem com uma orientação da modernidade, da ciência da nutrição, que isso vem sendo desmistificado, aonde a gente tem orientação de comer a cada 2 horas. Imagina como que você vai fazer um movimento de cuidar da sua saúde, um movimento de emagrecer, né? Se você não dá espaço para o seu corpo utilizar aquilo que ele já tem, que é o seu estoque de gordura, né? Que é aquilo que a gente sempre teve como segurança para que a gente não morresse. Mas aí eu trouxe só para vocês entenderem essa parte mais quando a gente fala da história, né? Da gente entender o que a nossa fisiologia tem feito com esse estoque e com essa superalimentação. E aí, quando a gente vem falar de caloria, que é uma coisa também muito moderna, né? Que a ciência veio estudando, entendendo que, olha, a gente tem uma necessidade nutricional diária, né? Que é o metabolismo basal, uma energia que o corpo utiliza, mandando aí para os seus sistemas biológicos lá, o seu sistema
cardiovascular, o seu cérebro, para tudo, né? Tudo precisa de energia para funcionar. E aí começou a entender como mais ou menos o corpo funciona. Legal, a gente tem um metabolismo, ou seja, uma necessidade básica para a gente utilizar diariamente. Só que essa necessidade básica, ela é tanto, a gente supre ela, tanto pela alimentação, quanto, né, pelo óbvio aí, pelo seu estoque que você tem e sempre teve e sempre vai ter. A não ser que você ficar dias e dias e dias e dias sem comer, sem repor nenhuma energia. Demora muito, tá, gente? É óbvio que não é recomendado, ninguém vai ficar aí, ficar fazendo jejuns longos, porque não faz sentido. Se fazia antigamente por uma força maior da natureza, do ambiente. Hoje não precisa, né? Por quê? Porque a gente tem nutriente, a gente tem alimento disponível que vai trazer nutrição. Porque uma coisa importante, eu sempre falo isso também, as pessoas sempre falam só de caloria. Ai, mas eu preciso de energia, né? Para viver. Não, você precisa de nutriente. Muito mais do que energia. Porque energia você tem aí no seu pneu, né? No seu pneuzinho, você tem no seu bracinho. É esse estoque de gordura que é sua energia. Mas e a vitamina D? E a vitamina C? E a fibra? E sei lá, vitamina E? Tudo isso a gente precisa repor em algum momento através da alimentação, né? E que o nosso corpo nem sempre, parte desses nutrientes, a gente não dá conta de produzir e nem de estocar. Por isso precisa repor. Senão a gente começa a ter um déficit, começa a ter deficiência, começa a afetar os nossos sistemas, nossos tecidos, enfim, aí desencadeia vários problemas de saúde, ok? Mas caloria é uma coisa muito complicada, porque as pessoas pensam que emagrecimento está atrelado somente à caloria, que é essa questão do metabolismo basal, né? Essa informação que a gente tem, eu preciso de energia, então eu preciso repor. Você precisa. Mas eu sempre brinco que assim, o nosso corpo não é uma calculadora ambulante, tá? A gente tem, na verdade, que pensar que o nosso corpo, ele é um sistema biológico extremamente complexo e completo. E que a gente não é calculadora. O que a gente tem é uma utilização desses nutrientes, dessa alimentação que a gente ingere, de uma forma bem distribuída, porque todo alimento, pensa assim, se a gente comer, vai lá, uma banana, né? A banana tem lá o seu potássio, tem cálcio, tem zinco, tem carboidrato, tem fibra alimentar, ele não é uma coisa só, ele tem várias composições. Aquilo, quando entra no sistema digestório, ele acaba passando por processos, né? Que cada órgão, cada sistema, cada célula, cada tecido vai necessitar de um nutriente específico e que isso sofre uma metabolização. Quando a gente fala metabolização, o nosso corpo faz uma transformação daquele alimento em vários enzimas, moléculas, como é que fala? Agora fugiu o nome, mas moléculas pequenas, onde o nosso organismo vai aproveitar de maneiras diferentes em cada momento, né? Ali do seu dia, ou que tem molécula que ele consegue armazenar, tem molécula que, se ele não utiliza naquele momento, ele vai excretar. Então, percebe que a gente não pode olhar o emagrecimento como uma conta óbvia de caloria. Se eu tenho um metabolismo basal de 1.200 calorias, se eu comer 1.000, que eu faço um déficit, né? Eu estou emagrecendo. Não é assim que funciona. Porque a premissa na natureza é a qualidade. É a qualidade, é aquilo que o corpo precisa de verdade. E não é só caloria, não é só energia. O que ele precisa? Aquilo que eu falei, as vitaminas, os minerais, as fibras, né? Então, quando a gente entende que a premissa dentro do seu sistema biológico não é energia, é nutrição, né? É qualidade, a gente começa a entender como é que a gente vai fazer um movimento do emagrecimento. Tem uma coisa que é importante, sim, que eu sempre falo. Primeiro, qualidade, ou seja, aquilo que eu estou ofertando, que é comida. Eu falo que qualidade vem da comida de verdade, é onde o nosso corpo reconhece, a natureza do nosso corpo reconhece a natureza do alimento, né? Então, qual que é a natureza do alimento? O ingrediente. Eu falo que comida de verdade, ele não tem ingrediente. Quando a gente vê aquele pacotinho que a gente pega
e que a gente fica pensando, meu Deus, peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Se tem lista, não é comida de verdade. Porque comida de verdade é uma coisa só. Banana é banana, ovo é ovo, né? Sei lá, abóbora é abóbora. A gente não tem lista. E aí o nosso corpo, ele se identifica, né? Essa natureza do corpo se identifica com a natureza do alimento. Quando a gente tem outros tipos de alimentação, esses produtos alimentícios que são refinados, que são ultraprocessados, o nosso corpo requer outros mecanismos, né? Outros metabolismos do qual ele não está acostumado e nem necessariamente ele precisa daquele alimento, né? Daquele produto alimentício. Então é uma coisa que a gente vai normalmente o quê? Você vai estar super alimentando de um alimento que a gente fala que é vazio, né? Quantas vezes você já deve ter ouvido falar de alimento... Ai, Cris, me ajuda? Agora fugiu o nome. Caloria vazia. Caloria vazia, né? Quantas vezes a gente escuta assim, você está escolhendo caloria vazia. O que é caloria vazia? É você pensar num pão, por exemplo, um pão francês. O que tem no pão francês? Nada. Tem amido, farinha, gordura ruim, né? Porque eles não usam uma gordura saudável, usam azeite para fazer o pão francês da padaria, né? Eles usam uma gordura hidrogenada de fabricação, enfim. Então, tudo isso, o nosso corpo, basicamente, ele não precisa, né? Ele vai utilizar uma energia que você precisa ali, porque vai fornecer energia, mas basicamente o que ele vai fazer? Ele vai estocar, porque ele não tem o que fazer com aquilo. E aí que a gente começa a ganhar peso, é aí que a gente começa a armazenar gordura, começa a engordar. Então, quando a gente cria essa consciência do que é de fato, o que o seu corpo precisa. Quando a gente entende o que o corpo precisa, a gente para de superalimentar com aquilo que ele não precisa. Esse é o principal ponto. Entender o que a gente está superalimentando com aquilo que ele não precisa, o movimento do emagrecimento, ele se dá muito mais pela qualidade e como o nosso corpo vai fazer a metabolização e estimular a participação de hormônios que estão ativamente nesse processo de armazenamento de gordura. Então, por isso que hoje vocês devem já ter visto, não sei se alguém me acompanha já no Instagram, quando eu falo da questão né, do carboidrato, dessa estimulação, da superestimulação da insulina, que é um hormônio anabolizante. Quando a gente fala hormônio anabolizante, todo mundo pensa naquele, né, saradão, anabolizante. O que é anabolizante, gente? É crescer tecido. Quando o atleta lá toma anabolizante, o que ele está fazendo? Ele está tomando um hormônio que vai desenvolver aquele tecido. Ele vai armazenar glicogênio, que é a glicose, né? Que no nosso corpo, quando vai armazenar no tecido muscular, ele vira, ele passa por um processo onde se une em moléculas de água, né? Que infla o nosso sistema, o nosso tecido muscular, por isso que fica aquela aparência mais inchadinha, né, do tecido muscular. Ele vai armazenar essa glicose em forma de glicogênio. E aí aquela pessoa começa o quê? Crescer com o estímulo da atividade física mais o hormônio. Porque esse é o objetivo do hormônio. Ele vai o quê? Crescer tecido. E no caso, não é só o tecido muscular, né? Ele cresce muito tecido gorduroso, porque quem usa anabolizante, quando vai fazer a avaliação, eles têm um percentual de gordura bem altinho, né? Por quê? Porque a insulina que é um dos hormônios também que eles utilizam como uma forma de anabolizante, tem outros hormônios, GH, enfim, ele faz o crescimento desses tecidos. E aí, quando a gente come muito daquilo que o corpo não precisa, e principalmente o carboidrato, por que o carboidrato? Porque eu tenho alguma coisa contra? Não, porque a insulina é o hormônio que é responsável por carregar essa molécula, né, de glicose, quando é metabolizada, até os tecidos que ela precisa. E é um dos únicos macronutrientes que necessita de um hormônio para carregar, né, ele até um tecido. A proteína, se a gente consumir em excesso,
A gente utiliza um pouquinho da insulina? Sim. Mas dificilmente uma pessoa normal, principalmente mulheres, consegue comer muita proteína. E quando eu falo muita proteína, seria muita proteína. Não é você comer 2 bifes. Isso pra gente não é muita proteína, tá? Ou 3, enfim, seria muito mesmo. E aí ele estaria estimulando, sim, também esse sistema hormonal. Então, o que eu quero trazer para a gente encerrar aqui? Não sei nem contar meu tempo. Miriam, me dá um ok aí para eu não ultrapassar? Como é que tá? Tá dentro do tempo? Tá? Então tá bom. Mas o que eu quero trazer para vocês com esse tema, né? Emagrecimento que não é caloria, é hormonal. Porque quando a gente começa a entender que existe uma participação de um hormônio que é responsável por armazenar a sua gordura, aonde vocês acham que eu tenho que mexer? Eu tenho que mexer na caloria, isoladamente, ou eu tenho que mexer no carinha que vai lá e, sabe, aquele soldadinho que toda vez que você come a mais, é o carinha que vai lá estocar aquele nutriente que não vai ser utilizado como fonte de energia. Quem que vocês acham que eu tenho que trabalhar? Quem eu tenho que focar? Na caloria ou no hormônio que é responsável por armazenar gordura? Então, percebe que o movimento que a gente tem que fazer é na causa, é na raiz do problema. O que as pessoas estão sempre procurando é a superfície. A superfície, sim, faz sentido. Caloria faz, claro que faz, porque se a gente não faz um déficit calórico, ou seja, uma diminuição desse excesso de caloria, porque na alimentação a gente está falando também, né? Esses macronutrientes, eles representam também caloria, né? Mas, isoladamente, se eu fizer uma dieta, como eu sempre gosto de fazer essa analogia, porque cai a ficha da gente. Se eu disser para vocês, tá bom, você tem que fazer uma dieta de 1.000 calorias para emagrecer, tá bom? Aí você fala assim, tá bom. Mas eu não te falo da qualidade. Eu não te falo da importância da resposta hormonal. E aí você escolhe o que você quiser. Se tiver dentro de 1.000 calorias, vai emagrecer. Então quer dizer que 100 calorias de açúcar de brigadeiro é igual a 100 calorias de um brócolis? Impossível. Você pensar, é até contraintuitivo. Você olha para o negócio e fala assim, você pode até não entender de nutrição, mas você fala, não, não é possível, né? Tem as mesmas coisas, tem nutriente, eles respondem no nosso organismo da mesma maneira? Não. Por quê? Porque a composição desses alimentos, apesar da caloria ser 100 igual, a composição nutricional é diferente. O que um brigadeiro tem? Normalmente o achocolatado, que tem açúcar, o leite condensado, que basicamente é açúcar, né? E a manteiga ou a margarina, às vezes nem é manteiga, né? A margarina, que é uma gordura hidrogenada, que não é natural. Ou seja, você tem muita caloria com muito açúcar, muito carboidrato. O que você tem no brócolis? Um monte de coisa. Um monte de nutrientes. Tem ferro, tem zinco, tem cálcio, tem magnésio, tem fibra, né? Pouquíssima caloria, mesmo que a gente estaria falando de 100 calorias igual, mas com uma porção de um brócolis para chegar a 100 calorias, teria que ser uma porção bem grande. Talvez você nem conseguiria comer. Tem fibra, né? E quando eu ingiro esse alimento, como que o meu corpo responde? Como que é a metabolização? Totalmente diferente. Ele não vai precisar do hormônio insulina na mesma quantidade que ele vai precisar do brigadeiro. Porque o brigadeiro basicamente vai virar o quê? Várias moléculas de glicose. E que o hormônio acionado no momento que eu ingiro o brigadeiro é a insulina. O meu pâncreas vai começar a trabalhar, porque na nossa fisiologia, a proteção do nosso corpo eu não posso ultrapassar uma quantidade, né, basal ali. Qual é a quantidade basal? Não posso passar de 100. Eu não posso consumir muito de glicose porque o meu corpo não dá conta. Ele não é positivo para o nosso corpo. Diferentemente, se eu consumo uma proteína, por exemplo. Porque a proteína, obviamente, como eu disse, a gente não vai conseguir ultrapassar uma quantidade muito grande para o nosso corpo não conseguir metabolizar, porque ela também é autolimitante. Vocês já perceberam que proteína, ela sacia pra caramba? E doce sempre cabe mais? É um negócio que é engraçado, né?
Você comeu uma refeição que você tá abrindo o zíper. Você tá cheia. Mas a pessoa olha para você e fala assim, e um docinho, cabe? Cabe. É muito louco como cabe. E aí você come o docinho, se oferecerem daqui 1 hora o docinho, você come de novo. Agora, come uma carne, uma porção grande de carne, um prato cheio de carne. Você não vai conseguir. Quantas vezes você vai no churrasco de domingo, por exemplo, que você não quer nem jantar? Que o negócio ainda tá ali, né, do almoço. Por quê? Porque a carne, além de normalmente já ter gordura junto, né? A proteína, ela sacia, ela tem mecanismos de metabolização que ela estende o processo, né? Ela tem um processo que ela demora mais ali para processar aquela carne. Não é naquela historinha que te contam que apodrece, não tem nada disso, gente. Não existe isso, tá? Que carne apodrece no nosso sistema digestório. Mas a digestão é mais lenta, é prolongada. E aí ela estende esse processo de saciedade. E aí a gente não precisa ficar comendo o tempo todo. Agora, come um macarrão, que é praticamente amido. Daqui 1 hora, 1 hora e meia, você está morrendo de fome. Por quê? Porque a metabolização desse macarrão, como é carboidrato e vira glicose, o corpo não pode deixar estender aquela glicose e ficar no sangue. Não pode. Porque ela, em excesso, causa, né, problemas para o seu sistema metabólico. O que ela faz? Ela recolhe tudo rapidamente, manda para as células que precisam de energia e estoca se tiver em excesso. E acabou. O que acontece? Você libera um hormônio chamado glucagon, que vai ser acionado por essa queda de glicose para você sentir fome de novo e comer de novo. E por isso que hoje a gente tem essa coisa, a preocupação das pessoas que passam, fala assim, quando está no processo de emagrecimento, eu sinto muita fome. Eu preciso comer de 3 em 3 horas. Porque essa pessoa come praticamente amido e açúcar o dia inteiro. É arroz, é feijão, é aveia, é bolachinha, água e sal, é pão. Tudo farinha, tudo glicose. Mesma fruta, né, gente? É banana, é farelo de aveia, é a quinoa, tudo que tem muito. Aí, o que tem de proteína que sacia? Quase nada. Né? Pouquíssimos que os grãos, feijão, por exemplo, ou a lentilha tem proteína? Tem, mas tem muito amido junto. Aí você vê o que a pessoa come de proteína ao longo do dia. Às vezes só no almoço e na janta. E aí, qual que é a probabilidade? E às vezes porção pequena, porque disseram para ela que proteína não é bom. Porque proteína pode sobrecarregar o rim, né? Aí ela come pouquinho, mas ela come aquela montanha de arroz, come aquela montanha de feijão, coloca farofa, né? Come uma fruta, quando não come um doce, isso a gente está falando ainda de comida natural, né? Mas quando não come um doce, quando não come outras coisas ali na refeição que não é natural. Então percebe que o movimento hoje com relação à promoção da alimentação saudável é baseado em carboidrato. Só em carboidrato. Tudo que a pessoa come, você vai olhar o prato dela, é só carboidrato. E aí, como que essa pessoa vai conseguir emagrecer, gente? É totalmente contra a natureza do ser humano. Ele não vai conseguir, ele vai diminuir caloria, vai parar de comer, vai colocar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, vai colocar um pãozinho integral que ele odeia, vai colocar o macarrão integral que ele odeia, o arroz integral que ele odeia, que é carboidrato do mesmo jeito, mesmo sendo integral. E nunca está satisfeito e tem que reduzir quantidade para atingir a caloria necessária e fica nesse, sabe? Vai, não vai, vai, não vai. Então, o que eu queria trazer para vocês? Tomem cuidado com essas informações que trazem olhando para a caloria. Visa na qualidade. Qualidade. Se você não precisa nem pensar em quantidade inicialmente, viu? Quando a gente pensa assim, olha, eu vou eliminar o ultraprocessado, parar de consumir açúcar porque não é essencial para a sobrevivência do ser humano. É delicioso? Sim, mas se você quer emagrecer, precisa retirar aquilo que te atrapalha. Tira açúcar, tira farinha, tira coisas que são ultraprocessadas e come só comida. E respeita seu corpo. Uma premissa é, come comida de verdade e respeita a sua fome e saciedade. Não tem erro. Você vai emagrecer. Porque você está respeitando o quê? Nutrição, que é a premissa, né? Naturalmente você vai ficar mais saciada, porque você está comendo aquilo que o seu corpo precisa com mais qualidade e densidade nutricional. Vai parar de comer o dia inteiro.
Então, naturalmente, você faz o quê? Redução de quantidade. Naturalmente, você faz esse déficit calórico. E para de estimular muito a sua insulina, que é esse hormônio que fica estocando e armazenando gordura. E você não vai passar fome quando você segue, né, essa ordem: qualidade, diminui quantidade porque você está saciada, e aí você aos poucos vai ajustando aquilo que é dentro da sua necessidade. Se você começar esse movimento sozinha, sem orientação, sem nutricionista, naturalmente você vai emagrecer, né? Você vai começar a respeitar essa fisiologia. E lógico, depois de um certo tempo, é bacana, às vezes, você procurar um profissional para ele te dar os olhares, os detalhes, algumas orientações específicas. Mas se você começar com isso, com certeza vai conseguir ter resultado, né? E cuidar da saúde, claro, como eu falei no início, né? Que é aí uma das coisas importantes, porque no final das contas, o que mais vale? Olhar o peso na balança que tá 50 quilos, você tá magra, ou se sentir realmente bem? Bem-estar, gente, não vem com um número na balança. Bem-estar vem com nutrição, que traz essa resposta, né? Você produz neurotransmissor, seu intestino funciona, sua pele tá bonita porque tá tudo funcionando, você tem libido, você consegue dormir, tem gente que tem insônia, né? Por quê? Porque falta nutriente. Então, quando tudo tá ajustado na alimentação, a gente exala bem-estar. A gente tem disposição, né? Consegue equilibrar todas as outras áreas. A gente começa a exalar, né, transbordar essa saúde nas coisas que a gente faz. A gente consegue sorrir, né? Eu tenho um relato, só para encerrar aí, Miriam, vou passar já. Tem um relato de uma das mentoradas que fez acompanhamento comigo durante 3 meses, que ela começou a emagrecer bastante, tá linda. E ela era uma pessoa bem sisuda, sabe? Bem fechada. E aí, depois de um certo tempo, era nítido, brilhava, sabe, o rosto dela, assim, ela estava empoderada, feliz, mas não é só porque ela estava se vendo magra. Acontece coisas dentro do nosso corpo que a gente não consegue explicar. A gente transborda esse brilho aí que a Cris vai falar, né? A gente transborda essa vitalidade da saúde que nem a gente, nem profissional consegue falar tudo que está acontecendo, porque é um negócio, ali é uma química, né, da nutrição com o nosso corpo que começa a transbordar, né? E o pessoal do trabalho dela começou a falar: nossa, você tá diferente, tá mais simpática, mais feliz. Porque é isso que eu falo, né? Esse lema que eu trago, né? Emagrecimento, ele vai muito além do peso, muito além da balança. A gente transforma a vida da pessoa. Ela volta a ter vida, né? Vitalidade. Então, esse é o objetivo, tá? Obrigada, Miriam. Se vocês tiverem dúvida, depois aí a Miriam abre o momento, eu não sei que momento, né? Espero que vocês tenham gostado. Pois é, Bárbara, muito esclarecedora aí sua palestra, tá? Pessoal, vamos cuidar do corpo, observar o que a gente está se alimentando, certo? A página da Bárbara tem muitas receitas gostosas, parece, tá? Eu acompanho algumas receitas que ela dá, basicona, básica demais, que dá para qualquer Sim. pessoa fazer, e usando os nutrientes que ela falou que nós precisamos. Então, depois acompanha a página da Bárbara, certo? E é isso, vamos cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, comer menos açúcar. Eu mesmo aboli o açúcar do café, e assim, vou diminuindo açúcar, eu já tomo sem açúcar, tomo chazinho, eu tenho dificuldade para emagrecer por conta que eu faço tratamento de tireoide, então tenho um pouco mais de dificuldade, mas assim, faço minhas caminhadas, meus exercícios e vou lutando contra a balança. Só que eu também não sou aquela neurótica que fica em balança o tempo todo, não. Ah, sim, tá Eu certo. tenho introduzido mais frutas dentro de casa, trouxe mais frutas até para meus pais, meus filhos, sabe? Então, assim, eu sempre tenho esse olhar para a alimentação, diminuir a questão do pão. Então, assim, pelo que você trouxe hoje, eu vou ficar mais cuidadosa ainda. E Tá vocês certo. aí também, que tem essa luta, vamos perseverar aí que a gente vai conseguir, tá? A Cris também vai estar trazendo aí um assunto interessante aí, que vai estar complementando. Deixa eu falar, vocês têm alguma pergunta a fazer para a Bárbara agora, nesse momento? A Bárbara, ela está lá no grupo. Qualquer coisa, vocês Sim. podem acionar lá, perguntar. Bárbara, quando puder, a gente tem o dia da receita, tá? Cada dia, a gente tem um dia de um evento lá da Uma Time. Aí você coloca uma receitinha bacana lá no dia, uma só, entendeu? Tá Bota seu bom. nome, seu Insta, porque aí a pessoa vai lá e olha mais receitas, certo? Porque aí já remete, ok?
Perfeito. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não mordo não, viu, gente? Pode falar. Mas a pessoa fica com vergonha de perguntar. Pergunta. Aproveita, aproveita. Cri, cri. Não, É né? o seguinte, É sempre se não, tenso falar de Eu posso dar emagrecimento, né? depoimento ao invés de perguntar, se é que vale assim alguma que faz coisa. parte da mentoria, fez pode parte. ser. Só para confirmar aí, né, que tudo que a Bárbara falou realmente acontece na prática, viu, gente? Porque essa história de a gente comer muito e achar que só eliminar a caloria, né, a quantidade de calorias, você vai emagrecer, não resolve, né? Você tem que ir para a causa raiz, que no caso é parar de estimular o hormônio que ela falou, que é a insulina, e aí é diminuir realmente a quantidade de carboidrato, açúcares e tal. E a minha meta durante os 3 meses da mentoria era emagrecer 10 quilos, eu emagreci 8, e aí mais um mês para frente, né, em 4 meses eu emagreci os 10, e eu tô mantendo, mesmo abrindo algumas exceções agora, pouca coisa, né, ou quantidade pequena de carboidrato, eu continuo mantendo os 10 quilos a menos, né, eu consegui. E assim, aí quando eu abro exceção, o que eu penso? Eu estou abrindo exceção, mas com a comida de verdade. Então, por exemplo, eu abro exceção com arroz e um feijão, né? Com alguma coisa nesse sentido, e não com o pãozinho, vai, entendeu? Os processados, né, sim. Com os processados. Então, Perfeito. hoje mesmo eu comi um bife, e aí tinha arroz e feijão fresquinho. Eu falei, ai meu Deus, mas eu não peguei o arroz, peguei o feijão, né? Peguei o feijão, que tem um pouco mais de ferro, é um feijão diferente, aí até esqueci o nome dele. Enfim, a gente vai pesquisando e tô indo por esse caminho. As frutas, a gente sabe que as frutas têm a sua importância por causa das vitaminas, mas quem está em fase de emagrecimento, né, deixar bem claro aí, para também não ficar sem os nutrientes da fruta, que a Bárbara sempre fala, né, depende da fase. Se você você quer emagrecer, não é agora que você vai comer a fruta no café da manhã. Você vai até comer ela em algum momento, mas aí tem a fruta certa, o horário certo e tal. Então agora também eu abro algumas exceções de frutas, mas assim, também, normalmente, é sempre durante uma refeição. Um pedaço de manga na salada, um pedaço de figo na salada. Né? E Gente, uma coisa, você é mentoranda da Bárbara, é isso? eu sou. Eu fui, né? Eu fui e agora eu faço acompanhamento com ela. Entendi, ok. Então é uma evidência, né, de que dá certo. Se a gente quiser dar certo. Pois é, obrigada. Dá certo Obrigada, sim, viu, sim. gente? Tá Imagina, bom. que é isso. Obrigada por sua participação aí. Tem mais alguém para perguntar? Oi, sou eu. Oi, É, Deise. boa noite a todos novamente, Bárbara. Eu fiz uma dieta intermitente, aonde estava dando tudo certo, né? Aí veio a pandemia, só que me descontrolou todinha. Eu engordei 10 quilos. A minha dúvida é o seguinte: você acha que intermitente ajuda no emagrecimento? A dieta Jejum, intermitente você está falando, né? O jejum, é o jejum jejum. intermitente. É isso? Isso, isso. Tá. Então, hoje a gente tem várias formas, né? Várias estratégias, dietas aí, que se tiver dentro da premissa do que a gente está falando, vai dar resultado, óbvio. Só que eu sempre falo da seguinte maneira. Para todas as minhas pacientes, quem passa comigo na mentoria, a gente utiliza o jejum, né, como uma estratégia para o emagrecimento, mas ele não é o primeiro passo. Por quê? A gente tem que pensar sempre na raiz do problema. Será que... qual é o problema hoje? O que você anda fazendo que você ganhou 10 quilos? Deixando de comer, fazendo um intervalo grande sem comer, que vai consertar esse problema? Né? Porque o jejum, ele é um período que você não vai se alimentar, que você vai ficar só com hidratação. Mas e o resto? E no momento que você se alimentar?
que você vai comer? O mais importante não é você deixar de comer, é você saber o que você está comendo, né? Então, o primeiro movimento da mudança para o emagrecimento é a gente se preocupar com aquilo que a gente coloca para dentro. Quais as escolhas eu estou fazendo agora, na hora que eu me alimento? Depois que você está num processo, que você ajustou sua alimentação, que você está comendo tudo muito bonitinho, o jejum vai ser um puta potencial de te ajudar a emagrecer. Não só emagrecimento, o jejum, os grandes benefícios cientificamente comprovado, nem é pelo emagrecimento, né? É pela qualidade de vida, né? Pela questão que tem várias coisas, tem a relação com a saúde mental, né? Saúde neurológica, intestino, né? Enfim, tem vários benefícios aí na nossa saúde. Mas o primeiro ponto que eu quero que você pense, o que eu estou fazendo hoje, né? Que eu vim fazendo durante esse período, que eu preciso ajustar para começar a emagrecer. Então, aí o jejum vai ser o seu segundo passo. Você ajustou? Você pode aliar o jejum junto, né? Começa a ajustar a alimentação, daqui uma semana quero fazer jejum, sei lá, de 12, 14, 16 horas. Lógico que ele vai te ajudar, mas se você não resolver aquilo que você come, você vai nadar e morrer na praia. Porque é esse o ponto que as pessoas pecam. Ela vê o jejum como uma forma de... Como eu engordei 10 quilos, como que eu faço para voltar ao ponto que eu estava antes mais rápido? A gente acha que essa é uma estratégia, por ser um pouco mais radical, vamos dizer, deixar de comer, né? A gente vai ganhar tempo. Só que aí você tá dando um tropeço enorme, porque você vai deixar de comer, mas você não conserta a alimentação, então você vai morrer na praia, né? Então pensa aí qual é a coisa dentro do que eu trouxe hoje, né? O que você tem que melhorar na alimentação. Aí, segundo, você já entra com o jejum, que ele vai te ajudar. Se você estava acostumada, faça. Vai ajudar sim. Muito obrigada, muito esclarecedor. Que bom, que Ok, bom. Bárbara. Obrigada aí por sua participação. Obrigada. Nós passamos um pouquinho do horário, mas a Cris está falando agora. Mas, assim, muito obrigada por sua participação. Foi esclarecedora, realmente. O pessoal gostou bastante aí. E você deixou muitas dicas e vamos aí se conscientizar, tá? E aplicar, tá bom? Obrigadão por você. Eu vou estar chamando agora a Cris, para ela estar participando, certo? A Cris Alves, ela é personal, ela é professora na área de educação física, formada há mais de 21 anos, trabalha com mulheres que querem aumentar a autoestima e mudar o seu corpo para ter uma vida mais saudável. É coach em emagrecimento, ela tem um projeto Você Mais Fininha, ela vai estar comentando aqui. Atende pessoas com treinamento personalizado para casais, mulheres com objetivo de emagrecer. O arroba dela é Cris Alves Personal, tudo junto, certo? O tema é Você Nasceu para Brilhar. Está contigo, Cris Alves, tá bom? A palestra agora está contigo. Boa noite. Eu só vou pedir para você abaixar sua mãozinha, tá ali, ela está acionada desde tá acionada? Eu não tinha visto. Aí você abaixa, senão você vai ter que fazer pergunta para você mesmo. Mas assim, como você vai trazer a palestra, vai estar respondendo aí nossas questões. Saiu, questões. Miriam? Ainda está. Clica de novo, clica de novo. E agora? Mas se você não conseguir tirar, tudo bem. Ainda está acionado, mas tudo bem. Continua então. Não é Cris, é que tem duas Cris. Tem duas Cris, você deve estar em 2 computadores. O que você está falando, aparecendo, já abaixou a mãozinha. O e outro. Agora? Agora saiu. Beleza. Pronto. Então, tá bom. Boa noite para todas vocês. Que sejam todas bem-vindas. E hoje eu vim falar que você nasceu para brilhar, né? É aonde aí eu trago como uma bandeira que todas nós, mulheres, nascemos para brilhar. Não sei se você já parou para pensar que quando nós, mulheres, nascemos, a primeira coisa que quando a gente sai da maternidade, a gente sai com um laço na cabeça enorme. Enorme, né? Então, além do laço, tem alguém com o microfone ligado. Além do laço, passando 2 meses ou 3 meses, a mãe já quer colocar brinquinho na sua orelha, para você poder ficar mais bonitinho.
E depois disso, depois de um aninho, a avó compra uma pulseira para você colocar no seu punho, para você brilhar mais. Então, enfim, nós mulheres nascemos para brilhar. E o que eu quero trazer isso para vocês hoje? Que eu não sabia quem era a Cris. Eu não sabia quem era a Cris. Então, hoje, eu quero trazer para vocês quem eu sou e quem você é, né? Há muito tempo passei na minha vida achando que eu não era ninguém, que eu nasci e ninguém se importava comigo, que para mim as pessoas não tinha, como que eu posso falar, não importava, o que eu fazia não valia nada, né? E então muito tempo eu passei assim. E aí o que eu quero trazer para vocês? Que imagem que você é? Quem nós somos? E eu me questionava muitas vezes quem eu era, quem era a Cris, né? E eu aprendi que nós somos imagem e semelhança de Cristo. E a partir do momento que eu sou imagem e semelhança de Cristo, aí sim eu comecei a entender quem era Cris. Então, o que eu quero trazer para vocês, mulheres? Quem você é? Quem é você que está aqui hoje pronta a escutar algo novo para ter mudança na sua vida? Quem é que você está procurando dentro de você? Você é aquela pessoa que às vezes pergunta assim: ah, fulana, quem você é? E você fala assim: eu sou professora, né? Eu sou cozinheira, eu sou advogada. Não, não é essa pergunta que eu estou falando para você. Eu estou falando para você quem é você. Você tem que realmente saber quem é você para você realmente decidir aquilo que você quer e pelo seu propósito de vida. Eu não sei se está fazendo eco, Miriam. Parece que tem um microfone ligado. Aí. Era o meu, Cris. Eu vou desativar aqui. Ah, tá bom. Então, essa parte é muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente é uma nutricionista, a gente é uma professora. E não. Você tem que saber quem realmente você é. Qual é o propósito de vida para você? E eu, Cris, muitas vezes, anos e anos, vivi isso sem saber o que é. Eu vivia a minha vida do jeito que eu queria, do jeito que as pessoas queriam. As pessoas falavam assim, corta o seu cabelo, eu ia lá e cortava. As pessoas falavam assim, alisa o cabelo, eu ia lá e alisava. Ah, agora pinta, aí eu ia lá e pintava. Então, eu vivia do jeito que as pessoas queriam, não do meu jeito. A Cris era uma pessoa diferente. E chegou um patamar da minha vida que eu perdi a Cris. Eu não sabia quem era eu mais. E nesse momento que eu comecei a me perder, eu comecei a entrar em depressão. E quando eu entrei em depressão, mesmo formada na área de educação física, eu entrei em depressão. E aí eu comecei a engordar 14 quilos. E aí, quando foi, é o que a Bárbara falou, né? Que a gente começa a descobrir, né? As falhas, as pequenas falhas no meio do caminho. Por mais que eu era da área, eu pecava em algumas coisas. E aí eu não entendia quem era a Cris. A Cris queria o quê? A Cris queria parar e comprar uma esfirra, mas a Cris falava que ela não podia fazer isso. Ah, mas é porque fulano falou que engorda. Então eu não vou fazer isso para mim. Ah, porque ciclano falou que se eu fazer crossfit, eu vou emagrecer. Aí eu ia lá e fazia o crossfit. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Identidade.
vocês procurarem a sua identidade. Saber quem você é. As pessoas falaram que você é professora. As pessoas falaram que você é nutricionista. Você não é. Quem você é? Você está nutricionista. Você está professora. Porque hoje eu sou professora. A Miriam falou aí, ela é coach de emagrecimento. Então, quer dizer, eu posso mudar. Eu posso mudar. Agora, aquilo que é a raiz, que eu vou falar para você, que eu falei para vocês lá do começo, que eu sou imagem e semelhança de Cristo, eu não tenho como mudar. Isso eu não tenho como mudar. Isso é a minha identidade. É isso que eu entendo que é a minha identidade. E quando eu entrei em depressão, foi aí que eu comecei a procurar a Cris. Porque a Cris que as pessoas fizeram, a Cris professora, a Cris que fazia tudo para todo mundo, a Cris que abria mão para qualquer coisa. As pessoas fizeram eu Cris. A Cris boazinha. Não sei se vocês já perceberam que quando a gente é pequeno, pelo menos a minha criação foi assim, eu não sei a de vocês. Ai, ela é tão boazinha, olha que bonitinha que ela é. Aí, quando falava isso, o que eu fazia? Eu me calava. Por quê? Porque na minha mente, a minha mãe e o meu pai me ensinou a ser boazinha calada. Porque quando eu me manifestava, eu era mal educada. Quando eu tentava dar a minha opinião, agora não. E aí, a gente vai trazendo isso para quando a gente vai ficando mais velho e vai carregando isso. E quando você quer pôr a sua opinião, você fala assim, não, é melhor eu não falar. Porque se eu falar, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar mal de mim. Foi assim que eu perdi o meu brilho. Aquele brilho, aquele laço que colocaram na minha cabeça quando eu saí da maternidade. Aquele brinco que colocaram em mim. Aquela pulseira. Eu perdi no meio do caminho. De tanto não, de tantas pessoas me cortarem, me podarem. E aí eu fui crescendo com esses não. E eu fui ficando calada. E tudo aquilo que eu queria fazer, eu não podia fazer. Porque se eu fizesse, eu era mal educada. Porque se eu fizesse, estava errado. E eu fui crescendo assim. E quando eu cheguei no meu processo de depressão, foi aonde eu não aguentei mais. Foi aonde que o brilho que é lançado lá dentro, que é a imagem e semelhança de Cristo, ela aflora, porque você foi chamada para brilhar, ninguém te segura. Por isso que hoje você está aqui. Você foi chamada para brilhar. Porque existe algo que queima dentro de você que você está querendo colocar para fora. E que muitas vezes você fala assim, ah, não, eu não sou capaz. Ah, não, para mim não dá. Eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir fazer. Então, o que acontece? Você se perde. Foi aonde eu perdi a minha identidade. Eu achava que eu não era capaz, que eu já não era a professora que realmente eu era. As pessoas falavam, eu não acreditava. Tudo eu achava que era errado perante aquilo que colocaram em mim. E aí eu fui entrando em depressão, aumentando o peso, mesmo na área de educação física. E teve uma certa vez que eu estava caminhando
como a Bárbara falou, tem momentos que a gente não sabe explicar, mas é a hora que a gente realmente reconhece a nossa identidade. A gente sabe quem nós somos. E isso aflora de dentro da gente. E quando aflorou, eu falei, não. Quem sou eu? Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Se eu sou imagem e semelhança de Cristo, tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. Aquilo que eu quero vai acontecer. Existe uma promessa para isso. Aquilo que ferve dentro de mim existe. E eu comecei a mudar. Eu comecei a mudar a minha história. Eu comecei a ouvir mais a Cris. Eu comecei a trazer a Cris que gostava de conversar, a Cris que gostava de rir alto, a Cris que gostava de falar alto. Porque muitas pessoas falaram para você, é feio falar alto. É feio sorrir alto. Não, o jeito que você faz está errado. Então, não é isso. Na verdade, estão querendo apagar o seu brilho. E quando a gente começa a trazer o brilho para fora, as pessoas se incomodam. As pessoas vão achar ruim. As pessoas vão achar defeito. Mas se você não lutar para aquilo que você quer, para aquilo que você quer deixar fluir, não vai acontecer o seu sonho. Eu gosto de falar muito de uma passagem bíblica aonde um homem, José, não sei se vocês aí têm o costume de conhecer a Bíblia, ele foi lançado na cova, ele foi maltratado, rejeitado, mas ele tinha um sonho. O sonho dele era ser governador. Mas só que quem deu esse sonho para ele? Quem foi que deu? O próprio Deus. Deus deu o sonho para ele. Então eu enxergo que eu vivi aqui. Os processos nós vamos ter que passar. Ai, Cris, é difícil. Ai, Cris, é difícil emagrecer, as minhas alunas falam. Ai, Cris, é tão difícil abrir mão do açúcar, igual a Bárbara falou aí. A mão da farinha, né, do bolo, do doce, é tão difícil. Mas só que a gente tem que viver um processo. Se a gente não viver o processo, nós não vamos viver aquilo que você sonha. Nós não vamos viver aquilo que você planeja. Aquilo que almeja no seu coração e aquilo que ferve dentro de você. Porque as pessoas, no meio do caminho, vão falar, nem adianta, viu? Você começou a emagrecer, tá pagando nutricionista de bobeira. Tá pagando personal, é besteira, viu? Quem aqui não já ouviu isso? Quem aqui não já viveu isso? E não é só aqui, é na parte profissional. Poxa, Mira, o que você está fazendo é muito legal, mas não vai dar certo, viu? Porque as mulheres é tão distante, uma aceita, outra não aceita. Quem aqui, fala para mim, quem aqui nunca viveu isso aí? Ninguém quer te ajudar a levantar. As pessoas são negativas, elas querem te puxar para baixo. Mas só que tem algo dentro de você que clama. Tem algo de dentro de você que quer brilhar. E hoje eu vim falar para você que você tem esse brilho. Mas só que você só vai brilhar se você colocar ele para fora. Não dá ênfase às outras pessoas. Não dá ouvidos para aquelas pessoas que muitas vezes são pessoas perto da gente, junto, colado. Mas só que às vezes você fala assim, eu acho que fulano está certo. Realmente está tão difícil. Vamos voltar lá na história de José? Foi difícil para ele também.
Só que Deus já tinha o plano. Deus já tinha determinado. Se Deus tivesse mostrado o processo para ele, ele ia falar, eu não quero. Eu não vou fazer. Né? Não é assim? Mas não. Deus não mostrou, e Deus podia mostrar. Deus não mostrou o processo. Por quê? Porque você tem que passar o processo. E no meio desse processo, você vai resgatar vidas. Você vai levantar pessoas, mulheres, que vai viver e vive aquilo que você está vivendo. Então, hoje, eu posso falar que eu brilho. Essa brincadeira, né, que eu falo, eu nasci para brilhar. Quem entrar lá no meu Instagram, tá lá, eu nasci para brilhar. Toda hora eu estou falando. Por quê? Porque uma vez eu estava fazendo atividade física, né? E muito puxado, cansada. Aí o professor falou assim, nossa, você está se acabando. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, eu nasci para brilhar, velho. Porque eu estava pingando de suor. Eu estava pingando de suor. Então, quer dizer que veio através de uma brincadeira, mas dentro de mim nasceu um brilho. Era algo que estava dentro, guardado, fechado. E eu consegui trazer para fora. E trazer esse brilho. E hoje eu trabalho com as minhas meninas, né? Eu falo as minhas meninas, as minhas alunas, que a gente participou de um projeto, eu, a Miriam, a Bárbara, e eu, naquele momento, eu não sabia o que fazer. Para quem está acompanhando aí a pandemia, o profissional da área de educação física foi uma das áreas mais atingidas por causa da academia. E eu trabalhava como CLT, e aí eu fui mandada embora, perdi o meu emprego, e eu falei, e agora? Né? Mas só que eu dei a oportunidade para o meu brilho. Eu escutei aquilo que estava dentro de mim. E aí eu fui participar de um grupo aonde esse grupo me incentivou, me capacitou e me corajou e falou assim, não, Cris, existe um brilho aí dentro. E esse brilho, ele vai sair. Por quê? Porque eu tinha um sonho de estar com mulheres acima do peso, que precisava aumentar a sua autoestima, não ser perfeita. Por isso que o meu programa de emagrecimento chama Mais Fininha. Não é a sarada, não é a trincada, não. Ela é mais fininha. Por quê? Porque eu quero mulheres que realmente estão decididas a mudar de vida. A mudar de dentro para fora. E aí cresceu Mais Fininha. E hoje eu tenho um programa, que esse programa é um programa de emagrecimento, onde eu dou treino para essas mulheres para perder peso e também dou atendimento de coach. E a Bárbara é uma das nutricionistas que nos acompanha também, está acompanhando a gente junto dentro do programa e tem dado resultado. Tem mulheres que têm se surpreendido, que têm realmente mudado o seu estilo de vida, têm voltado o seu relacionamento com seu esposo, têm tido um acesso melhor com ela mesma. Eu ensino essas mulheres a se enxergar no espelho, entender quem elas são. Então, o que eu tenho para trazer, eu sou bem prática, viu, Miriam? Eu não sou uma pessoa de ficar falando. Ela não é a Bárbara, né, Cris? Não sou a Bárbara. A Bárbara adora ficar falando. Não, problema. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. O que você tem dentro de você? O que ferve dentro de você? O que você quer pôr para fora e muitas pessoas estão tampando.
não é você provar algo para alguém. Não. É você ser realmente reconhecida por você mesma. Não tente provar nada, porque se você provar, vai ter uma hora você não vai aguentar. Você vai se sentir cansada, você vai falar, eu não quero mais, isso não é para mim. Não, não prove nada para ninguém. Simplesmente viva aquilo que você quer viver. Simplesmente brilha aonde você quer brilhar. Vá e faça aquilo que queima dentro de você, dentro do seu sonho. E todas vocês que estão aqui, eu acredito que são mulheres que têm sonhos, mulheres que querem brilhar, mulheres que querem sim ser. Ai, Cris, eu queria ser reconhecida. Eu falava muito isso, Miriam. Ai, eu queria ser reconhecida na cidade. Né? Mas para que eu quero ser reconhecida? Qual é o legado que eu vou deixar? Qual é a história que eu vou deixar para essas mulheres entender o porquê que eu brilhava? Qual é o seu legado? Qual é o seu brilho? Qual é o seu brilho? Eu queria que vocês levassem isso para vocês, abraçassem. Qual é o meu brilho? Para que vocês possam viver dentro desse brilho o seu propósito. Ah, eu não sei o meu propósito. O seu propósito está dentro do seu brilho, está no seu sonho. Esse é o seu propósito. E aí você vai realizar aquilo que você quer e você vai brilhar. Beleza, Miriam? Beleza, Cris. Obrigada aí por sua palestra. E, na verdade, nós já nascemos com essa essência divina. E cada uma de nós, mulheres, pode brilhar, certo? Eu vejo dessa forma. E não permita que ninguém diga ao contrário. Eu já ouvi coisas ao contrário na minha vida toda, na minha trajetória. Mas o que eu fiz? Eu analisava, olhava e dizia, eu tenho meu brilho. Ninguém vai apagar o meu brilho. Certo? Tem horas que impacta, é claro, algumas críticas impactam, mas que a gente não é de ferro, mas também a gente não absorve, nós não somos esponjas, não é isso? Então é a gente acreditar na gente, acreditar no nosso potencial, e esse brilho que dá é Deus nas nossas vidas. Então, por que não deixar brilhar? Certo? Por que apagar essa luz que está em você? E você pode transmitir essa luz, esse brilho, onde quer que você vá. A história de José é uma história muito forte. Eu acho linda a história dele. Eu passei por uma situação na minha vida que eu me senti um José. Eu tive que sair da minha cidade para outra, e é uma história. Então, eu me senti um José. E as pessoas que eu compartilhava ali, eu dizia, eu sou. Aí as pessoas também vinham para mim, você é um José, né? Eu disse, eu sou. Eu admitia que eu era, entendeu? Eu admitia que eu era. E assim, eu não vou dizer que o meu José já concluiu, não, tá? Em fase aí de construção, de término e de tudo. Então, mas eu permitia. O ideal é que você sabe que está determinado. Entendeu? A história vai ser concluída, como a de José foi. Sim, e ninguém atrapalha. Ninguém atrapalha. Ninguém. Quando Deus quer, quando Deus permite, acontece. Mas por mais que a gente não queira, por mais que a gente queira parar, a gente não quer transmitir esse brilho assim, não quer. Mas assim, as coisas fluem. Quando é para ser natural, flui. Não tem quem peça. Não tem quem peça, não é isso, Cris? Então, assim, eu conheci a Cris no momento agora da pandemia. Nós passamos por uma travessia, que foi um projeto do Joel J., que é um dos mentores. Então, assim, eu conheci a Cris, a Bárbara, uma infinidade de gente, né? Eu não me lembro de todos, assim, mais de 20, eu acho, do nosso grupo. Então, assim, um incentivava o outro num momento delicado. E olha onde a Cris chegou, olha onde a Bárbara chegou, olha onde eu estou indo, porque é uma caminhada, isso aqui é uma trajetória. A gente foi descobrindo projetos, a gente foi descobrindo propósitos, e a gente já sabia que aquele propósito já estava na gente, a gente já tinha o servir, e a gente tem o transbordo, já, isso está dentro da gente, basta só a gente aflorar. Tá? Aqui a gente está fazendo isso aqui na Uma Time. A gente está florescendo, a gente está transmitindo essas mensagens poderosas de mulheres que podem brilhar, de mulheres que brilham e podem brilhar mais.
Então, assim, esse projeto é um projeto contínuo, ele não para. Dizem muito aqui na Bahia que baiano não nasce, baiano estreia. E é um ditado popular que realmente é verdade, o baiano estreia. Sim. Então, eu não acredito que é só o baiano, eu acredito que o Brasil inteiro, o mundo inteiro pode estrear, pode brilhar, onde quer que vá. Tendo a luz divina dentro de si, basta, é o que basta, não é isso, Cris? A gente Isso tendo mesmo. Deus nas nossas vidas, pedindo paz, iluminação para nossas vidas, integridade, a questão da essência, do propósito, da identidade, a gente sabendo quem a gente é, não importa o que pensem lá fora, não importa o que aconteça, tendo a fé a gente vai avante, adiante, porque ele nos dá poder para chegar onde quer que a gente possa chegar. Só ele pode impedir o agir dele, né? Só ele pode impedir o agir, o querer, o efetuar, só ele. Então, assim, não impeça de onde você chegar, não impeça de você emagrecer, não impeça de você observar sua alimentação, não impeça de fazer seus exercícios, tá bom? Então, pessoal, a gente já está bem adiantado no horário, é a questão Depois segue, tá? A Bárbara e a Cris. Elas estão lá no grupo e assim vão interagir mais. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou abrir só uma pergunta para a Cris, certo? Para depois a gente já partir para o sorteio, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar aí agora, tá certo? Eu estou vendo que não tem, vocês não querem perguntar, mas o grupo está lá, certo? Não tem O grupo problema. tá lá. Não quer perguntar? Vamos fazer exercício, então. Já levanto da cadeira. Pronto. Já. Pronto. É o seguinte, Cris, como você já está aí, estamos com 10 pessoas na sala, certo? Mas eu tenho aqui 12 nomes, porque algumas saíram. Então, só vai receber a premiação quem está na sala. É o seguinte, a Cris, pessoal, ela vai estar ofertando, ela está ofertando a mentoria dela de 1 mês, tá? Com esse projeto dela aí, o Mais Fininha, não é isso, Cris? Então, assim, quem for sorteado, depois ela vai estar vendo os horários, vai estar discutindo com vocês, vendo, acordando com vocês o horário, ok? Então, Cris, me diz um número de 1 a 12. De 1 a 12? 8. Certo. 8. É a Geisiele. Eu não sei se ela está na sala, deixa eu dar uma olhada. Geisiele. Ela não está. Deixa eu ver aqui de novo. Ela não está na sala. Diz outro número, por favor. 2. É a Luciana. Vamos ver a Luciana se ela está. A Luciana é minha aluna, ela já saiu, ela já avisou também. Então, a Luciana não. A Derange falou alguma coisa aqui. Ela disse era a que foi a minha dela. convidada. Mas ela saiu antes, não foi, Dera? Então, se ela saiu antes, perdeu. Ela poderia ter ficado um pouquinho mais, né? É o seguinte, diz outro número para a gente. Número... Cris. Número 4. É a Deise. A Deise está na sala? Ah, tá. Deixa eu ver. A Deise está na sala? Tá. Sim. Pois é. Cris, vamos fazer o seguinte. A Beranja, ela falou que a outra teve que sair, a Luciana, não é isso? A Luciana teve que sair porque ela tá em aula, certo? Então, para não prejudicar ela, teria como você dar uma aula assim, ou ver esse projeto para as duas, ou dividir 15 a 15? Pede para elas entrarem em contato comigo, que aí eu explico certinho, tá bom? As duas. Pronto, você entendeu a situação, né? Então, fica a Deise, certo? E a Luciana contigo. Tá bom? Aí você vê com elas o que pode fazer. Tá bom, Cris? Agora é tua vez, Bárbara. Me diz um número, por favor. Eita, Glória, Derange gostou da ideia. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a se tornarem mais belas brilhantes. Bárbara, diz um número, por favor. Fecha o número. A Bárbara... Eu acho que ela... Deixa eu ver se ela tá. Qualquer coisa você diz o número e a gente sorteia. Peraí, desculpa. Apertei o botão aqui e saí sem querer. Fala um número de qual a qual? De 1 a 12. De 1 a 12? Sim. 7.
Número 7 é a Jeane. A Jeane está na sala? Deixa eu ver aqui. Jeane. A Jeane está, sim. A Jeane aqui vai ser nossa palestrante. Que bom, Jeane. É o seguinte, a Bárbara ela tá ofertando um atendimento nutricional. Certo? Eu vou colocar aqui que a Bárbara está Jeane. Então, Jeane, você foi contemplada aí com um atendimento nutricional. Eu vou colocar lá no grupo a participação de vocês, tá? Qual é o brinde, quem é a pessoa. Aí vocês vão estar entrando em contato uma com a outra para acertar horário, acertar a maneira, os dias que vai estar fazendo isso aí, tá bom? E é isso, mulheres. Eu amei estar com vocês. Perfeito. Amanhã a gente tem mais evento aqui, tá? O evento está acontecendo em todo o Brasil. Acompanha lá o nosso Insta. Chama mais mulheres para estarem conosco. Essa noite foi maravilhosa com vocês, brilhantes. Coloque esse brilho que há em vocês aí para o mundo, para o Brasil, para o Woman Time, para a sua casa, para a sua residência, para a rua, certo? Para a vizinhança. E esse é o momento da gente brilhar, tá? Esse é o momento da gente ser luz. Esse é o momento delicado que estamos passando, mas assim a gente somos mulheres que estamos transformando nesse período, nessa geração. Então, confie em vocês, tá? Confie no seu potencial, coloca diante de Deus as suas vidas e vamos em frente, tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada, meninas palestrantes. Tragam mais mulheres. Então, amanhã a gente está aqui no mesmo horário. Obrigada, Miriam. Obrigada. De nada, queridas. Vocês foram assim um presentão para essa noite para a gente. Então, a gente até passou do horário, porque é um assunto realmente que importa. Um assunto, estão colocando aqui, maravilhoso demais. Então, tem alguns comentários aqui, só vou dar uma lidinha, excelente, para a gente depois fechar. Adoraram aqui o presente. Que bom, gente. Que bom que vocês estavam aqui conosco, nos prestigiaram até agora, ficaram um pouquinho mais. E é isso. Esse projeto é para você, mulher. É para você que quer se desenvolver e quer estar aqui conosco, tá bom? Entra mais gente lá no grupo, coloca mais gente, traz mais palestrantes e vamos crescer esse movimento. Esse movimento não é meu, não é de Bárbara, não é da Daisy, tá? Não é da Cris. Esse movimento é nosso de mulheres que vamos fazer a diferença nessa geração. Vocês acreditam nisso? Que vamos Amém. brilhar? Hein, Cris? Amém, amém. Pois é. Então, bora brilhar. Vamos brilhar, tá bom? Bora brilhar. Um beijo grande para vocês, tá? Acompanha nosso programa lá e traz mais mulheres. Um beijão. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.